Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil. E hoje eu estou aqui para o primeiro aulaço para a Universidade Federal da Bahia, concurso da UFBA, não é isso? Nosso primeiro aulaço grátis, e nesse primeiro aulaço eu vou resolver questões da última prova, vou divulgar o nosso curso online. Nós não íamos montar esse curso online, mas devido ao nosso bom trabalho, nossa repercussão em relação à nossa preparação para o concurso da Embasa, nós recebemos muitos e-mails, inclusive respondemos para muita gente que não íamos ter turma, voltamos atrás. Eu me sensibilizei, vamos sim e vamos ter um excelente. Vou já mostrar para vocês a nossa programação. A prova só é em outubro e nós vamos fazer um mega preparatório para esse concurso, tá? Nosso curso vai ser para o cargo de assistente de administração, tá bom? Eu sou o professor Petrônio Castro. Esta videoaula vai ser sobre conhecimento específico. Mas antes de eu começar a resolver questões aqui, porque o nosso motivo desse aulaço é resolver 13 questões da última prova. Eu escolhi 13 questões de 3 temas distintos. Funções administrativas, liderança e comunicação. Só esses 3 temas. Eu vou relembrar, revisar esse tema e resolver as questões. São super tranquilas. Você estudando conosco, você não erra nada. Prova de 2013 foi a última para assistente de administração, tá bom? Antes, olha só, relembrar aqui sobre as inscrições do concurso, sobre o concurso que vem adiando de novo, mas agora vai, pessoal. As inscrições para o concurso vão acontecer de 10 de julho a 10 de agosto. A examinadora é a própria Universidade Federal da Bahia. Nosso preparatório vai ser apenas para o cargo de assistente de administração, que exige apenas o nível médio. A remuneração é de R$ 2.294,81, são 101 vagas, a taxa de inscrição é R$ 80 e a prova é dia 22 de outubro de 2017. 2 dias depois do meu aniversário, vocês é que vão ganhar o presente, vão ser aprovados nesse concurso. Nós já preparamos para muitas provas de universidades federais, a do Pará principalmente. Você encontra aqui no YouTube muitas videoaulas, muitas revisões, muitos aulões que inclusive são muito úteis para quem vai fazer também esse concurso da Universidade Federal da Bahia. As inscrições www.concursos.ufba.br, mas ainda não, inscrição só 10 de julho. Bem, pessoal, antes de eu começar a resolver as questões, quando eu começar eu vou direto, mas deixa eu apresentar para vocês o nosso projeto, tá? Tem vários cursos online no mercado, cobrando R$500, R$600 e oferecendo muito pouco. Não tem aquela aproximação de verdade com o candidato que aqui nós tanto gostamos na Loja do Concurseiro. Nosso curso principal é um curso completo para assistente em administração. Ele tem videoaulas de teoria, videoaulas de exercício, 2 simulados online. Como assim, professor, simulado online? Você recebe o caderno em PDF, não é aqueles que você fica clicando, não. Você recebe o PDF, imprime, marca 4 horas, resolve. Depois de 2 dias você recebe o gabarito e depois de um dia uma videoaula gigante com os professores da Loja do Concurseiro resolvendo todas as 85 questões. É uma prova nos padrões da Universidade Federal da Bahia. São 2 simulados nesse nosso projeto, mais a revisão de véspera online. Se você comprar o curso completo, já vai estar embutido a revisão de véspera online. Quem sabe na época a gente não faz uma revisão presencial aí, mas aí é outro ingresso, é outra história. E mais a apostila em PDF com a matéria, tá bom? Se você quiser esse curso completo, eu vou já te dizer o preço. Temos também um outro pacote para quem quer só os 2 simulados e a revisão online de véspera, ou para quem quer só a revisão de véspera online, tá bom? Esses são os produtos que nós temos para oferecer para esse concurso. E aqui nós temos a grande novidade. Só vai durar poucos dias, é a promoção de lançamento. O nosso curso online está R$ 500. Vejam que ele tem 2 simulados, ele tem revisão de véspera, a concorrência está cobrando mais do que isso e não tem sequer um simulado. Nós estamos lançando esse curso e graças a essa nossa aproximação com o povo da Bahia, povo que está fazendo o concurso da Embasa, estamos com uma promoção de apenas R$ 250. Você pode parcelar em até 10 vezes, é com juros do PagSeguro, mas pode, R$ 250. Pessoal, mas presta atenção. Somente até 12 de maio.
só até 12 de maio, tá bom? Estou gravando esse vídeo hoje, dia 4 de maio, e a promoção vai só até 12 de maio. Dia 13 de maio, não digo que vá para 500, de repente surge uma nova promoção, mas menos de 350 não vai ficar, não tem como. Lembrem que o curso da Embasa, por exemplo, era 379, esse aqui é um curso até maior do que aquele, mas por enquanto apenas R$250, o curso completo, ok? Então, vamos começar o nosso aulão, tá? Agradeço a vocês terem ficado aí, me ouvido, minha propaganda e tudo, mas agora sim o professor Petrônio entra em cena para a gente ver aula. Aula é que interessa para quem vai fazer o concurso da Universidade Federal da Bahia. Esse programa de vocês para assistente de administração, ele é meio estranho. Tem vários assuntos que se repetem na disciplina Administração Pública e na disciplina Conhecimentos Específicos. Por exemplo, na prova de 2013, caiu esse esquema aqui, para as questões de 26 a 28. Esse esquema está relacionado com as funções administrativas. Ele coloca planejar, ele coloca aqui um quadrado que ele não diz o nome da função administrativa, ele diz dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua execução, alocar os recursos e coordenar os esforços. Depois ele coloca dirigir, depois controlar. Você que já estudou bastante funções administrativas sabe que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas ele coloca esse esquema aqui. Esse esquema é de funções administrativas. Esse tema tanto está no programa, tanto em administração pública, quanto em conhecimentos específicos. Por isso que eu digo que essa minha revisão é de conhecimento específico. Mas, na verdade, essas questões aqui, 26, 27 e 28, caíram na prova de 2013 em administração pública. Antes de eu resolver as questões, como sempre eu faço, eu vou relembrar a matéria. Se você já sabe muito essa matéria, adianta o vídeo um pouquinho e vai lá para a continuação. Mas eu, antes, vou falar um pouquinho sobre as funções administrativas. As funções administrativas ou funções do administrador, elas foram, pessoal, vamos dizer assim, elaboradas, criadas pelo famoso Henri Fayol. Henri Fayol, tá? E ele, na época da teoria clássica da administração, ele enunciou como as principais funções administrativas, principais funções do administrador. Na época, eram 5 as funções administrativas, mas hoje nós conhecemos como apenas 4, tá bom? Vamos já ver os detalhes, tá bom? É isso aqui, ó. Na época do Fayol, na época da teoria neoclássica da administração, da teoria clássica da administração, nós tínhamos lá as funções administrativas: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá bom? Só que com a evolução das teorias da administração, notou-se que as funções comandar e coordenar, na verdade, são a mesma coisa, tem a ver com a mesma coisa, com as pessoas. Então foi trocado por dirigir. Então hoje nós conhecemos como verdade para a prova que são 4 as funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E nós precisamos saber muito sobre cada uma delas. Hoje aqui eu vou ver um pouco, tá? Primeiro, as funções administrativas, elas podem ser conhecidas como verbo, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar, ou assim, ó, planejamento, organização, direção e controle. A primeira coisa que é importante saber, existe uma ordem. Primeira função administrativa, planejamento. Segunda, organização. Terceira, direção. Quarta, controle. Mas isso não quer dizer que elas não possam acontecer, não possam ir e vir. Se você olhar aqui o esquema que veio nessa questão, você percebe exatamente isso, ó. Olha o esquema que veio aqui na questão. Planejar, organizar, dirigir. Olha as setas, ó. Você planeja, depois organiza, depois dirige, depois controla. Quando controla, pode voltar para a direção, pode voltar para a divisão do trabalho, pode voltar para o planejamento. Você funciona assim, pessoal. Primeiro, você tem que planejar. Professor, o que é planejar? Primeiro, eu quero que vocês entendam que você
na sua vida, você acaba executando as 4 funções administrativas. Ora você está planejando, pensando no futuro, prevendo o futuro. Ora você está organizando, ora você está dirigindo ou executando, metendo a mão na massa, realizando as coisas. E ora você está controlando, avaliando, vendo se as coisas aconteceram como você planejou, ok? Então, pessoal, primeiro você planeja. O que é planejar? É você estabelecer objetivos, metas a serem alcançadas e traçar os caminhos que levam a esse objetivo e tomar decisão. Escolher entre esses vários caminhos que levam ao objetivo qual o mais provável de você ter êxito. Depois que você planeja, que você define o objetivo, você precisa desenhar, precisa esmiuçar, detalhar esse caminho. Aí você precisa organizar. No caso de uma empresa, você precisa dividir o trabalho. Você precisa, no caso de uma viagem, fazer o roteiro da viagem, contratar o hotel, alugar o carro, comprar passagem aérea, essas coisas. Você precisa alocar recursos, você precisa dividir o trabalho. Depois chegou o dia da viagem, ou chegou o dia da empresa funcionar. Aí você vai executar, você vai dirigir pessoas, comandar pessoas, você vai explicar os planos para os seus colaboradores, seus funcionários, seus empregados, para que eles possam executar da maneira com que foi planejado e organizado. E por último, e não necessariamente por último, a todo momento desse caminho, você vai controlando. O que é o controle? É você verificar se o que está sendo executado realmente está sendo executado conforme foi planejado ou organizado. Entendeu? Então, isso é controlar, é verificar se aquilo que está acontecendo realmente está acontecendo da maneira como planejamos e organizamos. Tá bom? Vou fazer uma leitura de uma por uma, só algumas características de uma por uma das funções administrativas, depois eu volto para a questão. Então, são 4 as funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá bom? Então, planejamento, pessoal, planejamento. O planejamento é a primeira das funções administrativas. O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Falou em definição de objetivos, definição de metas, tomada de decisão, planejamento. Tem que trabalhar com palavras-chave, tá bom? Trata-se de um modelo teórico para a ação futura. Eu tenho aqui um plano para passar no concurso da Universidade Federal da Bahia. Está aqui o plano. Então, o que é um plano? É um modelo teórico para uma ação futura. Primeiro, eu devo reservar um tempo do meu dia para estudar, nem que seja de meia-noite a 1 da manhã, meia-noite às 2. Segundo, eu tenho que estudar com os melhores materiais, os melhores professores. Preciso resolver muitos exercícios. Preciso que alguém me motive para que eu continue todo o tempo ali ligado, com foco no meu concurso. Isso tudo vai ter que estar num plano. Plano é um modelo teórico para uma ação futura. Começa com o que o planejamento? Começa com a definição dos objetivos e detalha os planos para atingi-los da melhor maneira possível. Planejamento corresponde a um processo permanente e contínuo. E planejamento, durante a sua execução, deve ser flexível o suficiente para que se aceitem ajustes e correções. Então, você faz o planejamento de uma viagem. Você vai a Salvador. Você vai de Belém a Salvador passar o Carnaval da Bahia, o famoso Carnaval. Ok, você vai de carro. Você traçou todos os planos. Chega no meio da viagem, a estrada está ruim. Então, eu vou ter que esperar agora aqui. Perdi o carnaval porque os caminhoneiros fecharam a rua, não tem como passar. Não é porque você planejou que você não pode alterar o plano. Isso você não pode prever. Vamos voltar 100 quilômetros, dar um desvio aqui, volta para ali, vamos para o Carnaval da Bahia. Tá entendendo? Tem que ser flexível. Planejamento tem que ser flexível o suficiente para que se aceitem ajustes e correções. Por que tem que ser permanente? Porque a todo momento você está planejando. Não é assim, no começo acabou. Não. Eu já estou chegando já no Maranhão, entendeu? Belém, já estou no Maranhão. Agora eu estou passando por Teresina, entendeu? A todo momento, não, bora parar ali, tem um lugar legal, bora ali naquela cachoeira. Depois a gente dá a volta e vai para volta para o caminho. A todo momento, planejamento é algo permanente e contínuo. Não é algo pontual. A todo momento você está planejando, tá bom? Tem uma linha, não é um tracejada. É algo a todo momento.
E planejamento possui o objetivo de selecionar, de escolher entre as diversas possibilidades uma linha de ação adequada estabelecida entre os caminhos potenciais. Eu tenho aqui o presente, eu tenho aqui o futuro. Eu estabeleço aqui no futuro um objetivo. Esse objetivo eu tenho um caminho número 1, um caminho número 2 e um caminho muito mais difícil, 3. Eu sei que existem 3 cursos, 3 linhas de ação, 3 caminhos potenciais que levam ao meu objetivo. Qual deles se enquadra melhor à minha situação presente? Planejar tem o foco no futuro, mas você não pode esquecer o presente, tá? Eu quero ir à Bahia e o meu colega também. Ele não trabalha, tem muito dinheiro, entendeu? Ele está de férias o tempo todo, tem tempo, tem dinheiro, tem vontade, é só escolher o caminho reto. Agora, quem trabalha tem que marcar férias, tem que economizar todo mês, aí tem um caminho um pouco mais diferente do outro, tá bom? Então você vai traçar os caminhos que levam ao objetivo e vai escolher, vai selecionar. Então o planejamento possui o objetivo de selecionar entre as diversas possibilidades uma linha de ação adequada estabelecida entre os caminhos potenciais. Tá, falei um pouco sobre planejamento, agora eu vou falar um pouco sobre organização. Tá? A aula aqui é para resolver 13 questões, mas o objetivo maior é ministrar uma aula, revisar, isso que é legal, tá bom? Organização. Organização, o termo organização tem vários significados. Organização, como uma função administrativa, planejar, organizar, dirigir e controlar. Organizar. Nesse sentido, organização significa o quê? Organização como função administrativa e parte integrante do processo administrativo significa o óbvio, o ato de organizar, de desenhar, de estruturar e integrar recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer suas atribuições e as relações entre eles. Sendo mais específico, determinar as atividades, dividir o trabalho. Então, a função de, por exemplo, a pessoa planejou uma filial. Agora chegou a hora de organizar. Então eu vou criar um organograma, uma estrutura organizacional. Presidência, vice-presidência, gerência de marketing, gerência de projetos, gerência administrativa. O que eu estou fazendo? Dividindo o trabalho. Ao mesmo tempo eu estou estabelecendo níveis de autoridade. Eu também crio regimento interno, crio regulamentos, regras. Eu vou dizer, compete ao setor tal, compete ao setor de arquivo, compete ao setor de licitações. Eu vou determinar as responsabilidades e vou definir os níveis de autoridade. Então, organização é determinar as atividades, é dividir o trabalho necessários ao alcance dos objetivos planejados. Tem a ver com especialização. Marketing é uma especialização, produção é outra especialização. Também, organizar é definir a estrutura organizacional. Acabei de falar que a estrutura organizacional ela é representada por um organograma, tá bom? E, por último, organizar é estabelecer os níveis de autoridade e de responsabilidade. Palavra-chave: dividir o trabalho, criar a estrutura organizacional, estabelecer níveis de autoridade, responsabilidade. Tudo isso é organização, tá bom? Direção é a terceira função administrativa. A direção está relacionada com a ação, ou seja, com a execução. Colocar a mão na massa e tem a ver com as pessoas. Tem 2 sentidos muito importantes de direção. Dirigir é dirigir pessoas, é motivar, é liderar, é comandar. Mas também é executar as coisas. Tá? Planejei uma casa para mim, o arquiteto, o engenheiro calculou, desenhou, agora chegou a hora de executar, chegou a hora da ação, chegou a hora da direção, tá bom? Da direção. Então, a direção está relacionada à ação, à execução do plano e tem a ver com as pessoas que precisam ser dinamizadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançar os resultados que delas esperam. Dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Esta frase cai muito em prova. Quer dizer, no momento que foi planejado, foi desenhado, organizado, chegou a hora, eu reúno minha equipe, eu sou o gerente, sou o supervisor, e eu vou, então, explicar para eles o passo a passo, para que eles possam ter um norte maior.
tá bom? Isso é dirigir, isso é direção. Interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Os diretores dirigem os gerentes dirigem os supervisores dirigem os funcionários e operários. Nessa prova eu não trouxe essa questão hoje, fica para o próximo aulão. Tem uma questão que ele coloca um desenho. E aí muita gente erra, porque pensa aqui, o quê? Pensa que o supervisor está acima do gerente. Nessa questão caiu, ele sabe que as pessoas pensam errado. Então, a gente, numa outra oportunidade, quem sabe, ou no curso online completo, a gente vai resolver essa questão aí e mostrar todas essas etapas, essas funções. Por último, temos a função administrativa de controle. Qual a finalidade do controle? A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem, tanto quanto possível, aos objetivos previamente definidos, tá? Então, é definir padrões para medir desempenho. Falou em medir desempenho, falou em avaliar desempenho, falou em definição de padrões, já sabe, é controle. Eu sempre dou o exemplo do meu filho. Meu filho agora passou do vestibular, né? Mas ele até então estava no colégio, aí eu defino padrões para ele. Tem que tirar 9 na prova. 9, pelo menos 9. 9 é o padrão que eu defino para ele, de matemática. Tem que ser bom de matemática. Ok. Aí ele faz a prova, ou seja, ele executa a prova. Aí ele vai ter o desempenho dele. Aí o professor mede o desempenho dele lá. Mede e diz que ele tirou 9,5. 9,5, não é isso? Então, eu vou comparar o desempenho dele, 9,5, com o padrão que eu estabeleci. Vamos dizer que ele tirou abaixo, tirou 8,5. Então, eu vou propor uma ação corretiva. Vai ter que estudar mais. Na próxima prova, eu já não quero mais 9, eu quero 9,5. Ou então, ele tirou 9,5. Na próxima prova, eu já posso dizer que o padrão é 9 de novo. Ou que é 8,5. Tem que definir padrões. Não tem como você saber se uma coisa foi boa se você não definir padrões. Professor, como é que eu defino padrões numa empresa? É lá no planejamento. Quando você vai definir os padrões, você olha para o planejamento. Eu vou ao Carnaval da Bahia, mas eu quero passar 2 dias em Porto Seguro, também nessa viagem. Quero passar um dia lá na costa do Sauípe, ou 2, ou 3, ou 4. Eu defino o que eu quero. Então, para depois eu saber se o que aconteceu na Bahia foi realmente aquilo que eu planejei, aquilo que eu organizei. Então, você precisa definir padrões, você precisa medir desempenho. A essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou os resultados desejados. É como eu digo, é você verificar, controlar é verificar se o que está sendo feito está realmente sendo feito conforme foi planejado e organizado. E aí, que bom, ufa, né? Voltamos aqui para a nossa questão. Agora vamos ir com tudo. Repetir aqui o desenho, mas na prova tinha só um desenho. Olha a questão 26, que caiu na prova de 2003. A prova de vocês vai ser muito parecida com essa, tá bom? E se você não estudar muito, você vai ser complicado, porque a nota deve ser alta, porque nós vamos preparar, nós vamos cercar as possibilidades dessa banca. E é tranquila essa banca, a própria Universidade Federal da Bahia. Então a gente vai cercar tudo para que você não erre nada, tá bom? A nota vai acabar sendo alta nessa prova para passar. Olha, dentro do processo administrativo, a prova da Universidade Federal da Bahia é para você marcar se é verdadeiro ou falso. É tipo o CESP, certo ou errado. Só que para não dizer que é o CESP, colocou-se verdadeiro ou falso, mas é idêntico. Então, nessa sentença, nós temos que dizer se é verdadeiro ou falso. Dentro do processo administrativo, ele afirma: as tarefas relacionadas em B, está aqui o B, dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua execução, alocar recursos e coordenar esforços. Só de você ler dividir o trabalho, você já acerta. Porque, olha, planejar é você estabelecer objetivos e definir os planos para alcançá-los. Organizar é você dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para a sua execução. Aqui não é designar as pessoas, seu João, faça isso, não é assim não, é o cargo tal vai ter a responsabilidade tal. Quando o professor Adalberto Chavenato, que é desse livro que eles tiraram, ele fala em designar as pessoas para a sua execução, ele se refere a definir as responsabilidades do cargo. Definição teórica, porque quem manda mesmo a pessoa fazer é a direção.
tá? Alocar recursos e coordenar os esforços, tá bom? Organizar, entendeu? Dirigir é dirigir pessoas, é executar. Controlar é medir desempenho. Então, dentro do processo administrativo, as tarefas relacionadas em B são específicas da função organizar. Verdadeiro ou falso? Dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica. Agrupar as atividades em uma estrutura lógica é você criar aqui, por exemplo, ó, um organograma, tá? A designar as pessoas para a sua execução, dizer as responsabilidades de cada um, alocar recursos e coordenar esforços. Tudo isso aqui é organizar, a questão é verdadeira, tá bom, pessoal? Verdadeiro, a questão 26. Era muito tranquilo. Aí vamos para 27. As tarefas de conduzir os esforços para um propósito comum. Comunicar, liderar e motivar as pessoas. Aqui ele entregou o ouro. São peculiares de A, são peculiares de planejar. E aí, pessoal, certo ou errado? Motivar pessoas, conduzir pessoas, comunicar, liderar pessoas, tá? Isso aí, na sua opinião, isso é planejar? Não, isso é dirigir. Na verdade, isso é dirigir. Comunicar é palavra-chave, liderar, motivar pessoas, dirigir é falso, tá bom? Essa questão 27 era falsa, porque as tarefas não são peculiares de A, são peculiares de C. De dirigir, tá bom? Aí temos a 28ª. A função D, que no caso aqui é controlar pelo desenho, tá? A função D abrange a avaliação dos resultados obtidos na execução em relação ao planejado, apurando-se os desvios e providenciando sua correção. Perfeito, né, pessoal? Isso é controle. Controle é avaliação. Controle é você verificar os resultados obtidos em relação ao planejado, apurando se teve desvios. Eu falei para tirar 8,5, tirou 8, né? E providenciando sua correção. Isso está certo, isso é verdadeiro, isso é controlar. Muito fácil, né, pessoal? Dei uma volta grande para aproveitar, para quem nunca viu a matéria, saber um pouquinho de cada função administrativa. No nosso curso nós temos exercícios de muitas bancas, porque esse assunto ele é bem tradicional. Você vai resolver muitas questões e não vai errar nada desse assunto. Só nessa prova, 3 questões só desse assunto. Agora, lá na parte de conhecimentos específicos, eu escolhi mais 3 questões. A 50, a 51 e a 52. Todas elas são sobre comunicação. Todas elas são sobre comunicação. Comunicação formal, comunicação informal, comunicação interpessoal. Antes de eu resolver, eu vou relembrar a matéria com vocês, tá bom? Tenho aqui um esquema, tá? Em que eu tenho um organograma, para você ter uma ideia. Eu sei que a imagem não está muito boa aí, porque as linhas são muito finas, né? Mas nós temos aqui, pessoal, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Nós temos aqui, olha, como se fosse uma presidência, vamos dizer. Tá bom? Eu exagerei, né, pessoal? Exagerei. Pegar aqui outra, um pouquinho mais fino. Um pouquinho mais fino. Pronto, ó, tá aqui, ó. Temos aqui, desce uma linha para cá, tem outro retângulo, temos aqui outras linhas, só para você escurecer um pouquinho para você. Eu sei que tá ficando feio, mas é para você enxergar melhor aí na sua tela, tá? O nosso desenho. Então, preste atenção, pessoal, preste atenção aqui, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a presidência, a diretoria geral. Aqui eu tenho uma linha de comunicação, tá? E tenho aqui, por exemplo, gerência de marketing, gerência de recursos humanos e tenho aqui gerência de materiais. Ou administração de materiais, administração de marketing, o nome não importa, tá bom? Preste atenção. Quando um gerente de marketing, ele conversa, quando ele se comunica, seja com papel ou seja verbal, com o gerente de materiais, quando um que está ao lado do outro, no mesmo nível hierárquico se comunica, você está diante de uma comunicação horizontal, também conhecida como lateral, horizontal ou lateral, tá bom? Agora, quando tem uma comunicação entre um chefe
E um subordinado, olha, a esse órgão aqui estão subordinados três setores. 1, 2, 3. Não importa se esse chefe aqui, por exemplo, recursos humanos, ele trata com sessão de avaliação de desempenho, ou com a sessão de treinamento, ou com a sessão aqui de contratação. Não importa, professor, mas está meio diagonal, não tem nada a ver. Os 3 órgãos são subordinados a ele. Então, a comunicação entre esse chefe, esse setor de cima, e qualquer um desses 3 setores de baixo, você diz que ela é descendente. Agora, se for um desses 3 órgãos que estivesse comunicando com o setor de cima, a quem ele é subordinado, aí você tem uma comunicação ascendente. É o que está aqui, ó. Eu tenho aqui 3 setores, ó, também, e esse setor aqui está se comunicando com o chefe, com a chefia, com o setor. É uma comunicação ascendente. Poxa, mas a linha está meio diagonal, não interessa. O setor não está subordinado a ele. Se eu sou um chefe e eu tenho 5 setores subordinados a mim, se eu me comunicar com qualquer um deles, a comunicação é de cima para baixo, então é descendente. Se eles se comunicarem comigo, aí é ascendente. Agora, preste atenção nessa comunicação diagonal para você não errar. Olha só, eu sou bem aqui, eu sou chefe desse setor. Eu tenho subordinado a mim 3 outros setores. Existe um colega meu que é chefe de um outro departamento que tem 3 setores subordinados a ele. E um funcionário dele se comunica comigo. Eu não sou o chefe deles. Ele se comunica direto comigo. Aí sim eu estou diante de uma comunicação diagonal. Ou eu me comunico com o funcionário dele. Vamos dizer que eu sou chefe do setor de recursos humanos. Então, dentro da minha área, eu entro em contato com o funcionário dele. Então, é uma comunicação diagonal, tá bom? Então, primeiro, para começar a aula é isso. Existe comunicação lateral, quando é mesmo nível. De cima para baixo é descendente. De baixo para cima é ascendente. E temos a diagonal aqui que eu expliquei para vocês, tá? Vamos ao que interessa para resolver a nossa questão de prova. Comunicação formal e comunicação informal. Toda empresa tem que ter um organograma, tem que ter um regimento interno. Lá deixa bem claro qual setor é subordinado a qual setor, quem é chefe de quem. Tudo está previsto, tudo formalizado, tudo estruturado, tudo está na estrutura organizacional. O que é a comunicação formal? A comunicação formal é a comunicação endereçada através dos canais de comunicação existentes no organograma da empresa. Ela é derivada, ela é originada da alta administração. São eles que definem como tem que acontecer a comunicação. Normalmente é escrita. É basicamente a comunicação veiculada pela estrutura formal da empresa. Aquilo que está no organograma, sendo quase toda feita por escrito. Você faz um comunicado, um requerimento e devidamente documentada através de correspondências ou formulários. Aí tem uma dica aqui. Pode ser descendente, ascendente ou horizontal. Então, a comunicação formal, por exemplo, descendente. Eu faço, por exemplo, uma carta de advertência para o meu funcionário. É uma comunicação de cima para baixo, é descendente. O meu funcionário me solicita férias, ele faz o requerimento, tá? Para marcar as férias dele. É uma comunicação ascendente e é formal. Eu mando um memorando, eu mando, sei lá, uma comunicação interna para um outro setor que a pessoa tem o mesmo cargo, mesmo nível do meu cargo. Aí é uma comunicação horizontal. Tudo bem? A comunicação formal existe descendente, ascendente, horizontal? Pode ser todo tipo, tá bom? Diagonal também pode. E o que vem a ser a comunicação informal? Ou por aí se chamam de rádio corredor, rádio cipó, rádio peão, tem todos os nomes por aí. É aquele bate-papo que tem nos intervalos, na cantina da empresa, quando tem lanchonete, ou então lá nos corredores da empresa. Naquele momento a gente trata de futebol, mas também trata de assunto. E tu sabia que a fulana foi demitida? Sabia que o fulano, olha, estão dizendo aí que não vai mais abrir a empresa de sábado, será que vai falir? Então isso é a comunicação informal. A comunicação informal é a comunicação não oficial. Ela é majoritariamente horizontal. Majoritariamente horizontal. Quase sempre você fofoca, entre aspas,
com uma pessoa que é do mesmo nível que você na empresa. Você não fica falando esse tipo de coisa com o seu empregado nem com o seu patrão, tá bom? Então a comunicação informal, ela é super rápida, todo mundo fica sabendo. Ela é majoritariamente horizontal, que ajuda as pessoas a interpretar a organização, traduzindo as mensagens formais e veiculando informações que o sistema formal omite. Ocorre em locais como refeitórios e corredores e é caracterizada pela atualização constante do assunto e acompanhada de críticas, elogios, boatos, desabafo, questionamentos, entre outros. Uma das formas mais conhecidas como rede informal são os boatos e os rumores, tá? Boatos e rumores. Tá bom, pessoal? Então presta bem atenção que uma das características muito importantes da comunicação informal é a rapidez da informação. Por muito tempo, a teoria da administração disse que nós tínhamos que acabar, proibir, teria algo que tinha que ser extinto, era a comunicação informal. Hoje não. A moderna administração diz que tem que compatibilizar essa comunicação formal com a informal, porque nós podemos tirar vantagens dela, por exemplo, da velocidade com que ela se espalha, tá bom? Vamos voltar para as questões de prova. Questão 50. A comunicação formal em uma organização pode ser definida como aquela que ocorre de acordo com as rotinas e os fluxos pré-estabelecidos pelos gestores. Perfeito, verdadeiro, pessoal. Então, verdadeiro. A comunicação formal em uma organização pode ser definida como aquela que ocorre de acordo com as rotinas e os fluxos pré-estabelecidos pelos gestores. A alta administração já definiu os caminhos como tem que ser feita a comunicação. Verdadeiro, muito fácil. 51. Em uma perspectiva contemporânea, ou seja, hoje, da forma de pensar hoje, a comunicação informal deve ser eliminada das organizações em função dos diversos ruídos que ela provoca. Tá errado isso, pessoal. E se você assistir uma videoaula minha, que eu gravei para o FPA, por exemplo, que tem aqui no YouTube, você vai ver que eu falo a mesma coisa. Isso aqui, ele falou porque caiu. Não, isso já é batido. Isso já é muito batido em concurso público. A comunicação informal, hoje, modernamente falando, ela é algo que tem que ser compatibilizada. Por muito tempo, ela foi vista como algo que tinha que ser extinto. Agora não. É uma questão muito batida. Em uma perspectiva moderna, contemporânea, a comunicação informal deve ser eliminada? Não, não deve ser eliminada das organizações. Realmente ela provoca ruídos, mas tem que saber compatibilizar. Tentar encontrar aí um equilíbrio. Falso. A comunicação, aí já é um outro tópico, que eu nem trouxe matéria, não precisa. A comunicação interpessoal é toda aquela que ocorre do indivíduo para consigo mesmo. Poxa, eu comigo mesmo? O indivíduo consigo mesmo? Eu me comunicando comigo mesmo? É isso que é o conceito de comunicação interpessoal. Ou comunicação interpessoal é a comunicação entre pessoas distintas. Claro que é entre pessoas distintas. Quando você se comunica com um colega de trabalho, é uma comunicação interpessoal. Com a sua mãe, com a sua filha, com seus colegas, isso é uma comunicação interpessoal. Então, quando ele diz que comunicação interpessoal é toda aquela que ocorre do indivíduo para consigo mesmo, eu comigo mesmo, claro que não. Isso é falso, era uma questão boa, uma questão dada na prova, tá bom? Já falamos de processo administrativo, já falamos de comunicação um pouquinho, eu sei que é muito pouco, e agora eu vou resolver duas questões que tratam de um decreto, Resolvi já muitas questões desse decreto em vídeos aqui no YouTube, principalmente para o concurso da UFPA. Tá? Mas esse decreto ele é muito importante, pessoal. O decreto número 5.707, o decreto federal, ele traz a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Esse decreto diz que, por exemplo, você que vai ser funcionário, servidor da Universidade Federal da Bahia, você tem direito a uma licença de capacitação. Entendeu? Essa licença de capacitação, ela é depois que você tem 5 anos de trabalho, um quinquênio de trabalho. Aí você tem direito a solicitar. Você tem o direito a solicitar.
Aí pode ser tantos dias, até 3 meses, tá? Pode ser para determinados cursos de capacitação. Esse decreto também diz muitas coisas importantes. Ele traz as diretrizes, por exemplo, sempre que possível, o órgão público federal, ele deve gastar pouco dinheiro em treinamento. Ele deve aproveitar os próprios recursos humanos do órgão. Por exemplo, na Universidade Federal da Bahia tem alguém que é muito conhecedor de processo de matrícula. Então ele mesmo ministra. E de preferência lá mesmo, na próprio local de trabalho, lá mesmo no auditório da universidade. Sempre que possível, não fazer um curso fora, no ambiente externo. E quando for fazer um curso externo, é para priorizar os cursos promovidos pela Escola de Governo da União. Que é, de novo, a ideia é que o dinheiro não vá para a iniciativa privada, fique com o próprio poder público. Então são muitas diretrizes, é muito legal. Tem uma outra lei que não está no programa de vocês, que estava no programa da Universidade Federal do Pará, muito legal, que é o plano de carreira de vocês. Tá? Não está. E vocês sabiam, por exemplo, que você está fazendo um concurso para nível médio, mas se você já tem nível superior e esse nível superior ele está relacionado ou não estando relacionado com o cargo, direto ou indiretamente, você tem direito a um percentual desde o primeiro dia que você assumiu o cargo? E é bom percentual, viu? Isso tem no plano de carreira de vocês. Se o teu curso superior, ele tiver relação direta com o cargo de assistente administrativo, aí o percentual é mais gordo. Tipo eu aqui, né? Agora, se o teu curso superior, ele tem uma relação apenas indireta, aí o percentual é um pouquinho menor. Aí você faz o mestrado, aí claro que você não é bobo, vai fazer o mestrado relacionado a assistente administrativo, aí maior ainda, depois faz um doutorado, e tudo isso tem no plano de carreira. Infelizmente não está no programa de vocês, o plano de carreira do servidor público, dessa carreira técnico-administrativo, tá? Mas tem muita coisa legal. Inclusive, eu posso até liberar durante o curso alguns trechos só para você conhecer melhor, tá? O cargo, a sua carreira. Você vai progredindo na carreira. À medida que você vai passando, a cada 1 ano e meio, e a cada vez que você vai fazendo tantas horas de curso, você vai progredindo. Você progride primeiro horizontalmente, aí não aumenta o salário. Aí depois você progride verticalmente, aí aumenta. É o que a gente chama de progressão por mérito, tá bom? Isso é outra coisa, não está no teu concurso, mas faz parte do teu futuro trabalho. Mas esse decreto aqui não, ele trata do desenvolvimento pessoal. Justamente para você progredir na carreira, você vai ter que fazer cursos, vai ter que fazer capacitação. E esse decreto vai dizer como deve ser feito esse desenvolvimento de pessoal, tá bom? Então, esse decreto, pessoal, uma das coisas que ele traz são 3 conceitos. 3 conceitos. Eles caem muito em prova. Na nossa prova passada da Bahia, dos 3 conceitos caíram 2. É o campeão. Na Universidade Federal do Pará também já caiu muito. Então ele traz o conceito de capacitação, o conceito de evento de capacitação e traz o conceito de gestão por competência, tá bom? Então, o que é capacitação? O que é evento de capacitação? Muito aluno acaba confundindo. Pessoal, quando você vai fazer um curso, isso que você está fazendo agora, assistindo essa videoaula, isso é uma capacitação ou é um evento de capacitação? Calma, tá? Se você está fazendo um curso online, se você está fazendo um curso presencial, se você está participando de um simpósio, de um congresso, isso é um evento de capacitação. Agora, você está aprendendo alguma coisa com essa aula? O processo de aprendizagem é que se chama capacitação. Então, capacitação é o processo de aprendizagem. Capacitação é o processo de aprendizagem. Evento de capacitação são cursos presenciais e à distância, não é só presencial. O decreto conceitua. Evento de capacitação são cursos presenciais e à distância, também aprendizagem no serviço, lá no próprio local de trabalho, quando você começa a trabalhar, você começa a aprender a fazer relatórios. Isso é um evento de capacitação. Grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Tá? São exemplos de eventos de capacitação também, estágio, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, entre outros.
Tá bom? Tudo isso. Então, evento de capacitação não necessariamente é a pessoa que tem que correr atrás. A própria Universidade Federal da Bahia vai ter que ter um plano de desenvolvimento para os seus servidores. Você não precisa ficar correndo atrás de cursinho para conseguir certificado para você progredir na carreira. Não. A própria Universidade Federal da Bahia tem que ter um plano de desenvolvimento. É isso que o decreto diz. Então, evento de capacitação são os cursos presenciais e à distância que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal, direta, autárquica e nacional. E capacitação é o processo de aprendizagem, é o processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais. Então, o processo de você aprender as coisas, ele sim é a capacitação. E é um processo que tem que decorar para a prova. Ele é um processo permanente e deliberado. Quando eu dou aula de treinamento e desenvolvimento, eu digo sempre, não há que se falar em treinamento e desenvolvimento sem ser algo contínuo. Eu fui hoje treinar na academia. Quando você me fala isso, aí eu digo assim, aquela pessoa vai toda semana, todo dia para academia, igual jogador de futebol que treina. Não, quando é que tu tinha ido? Não, eu nunca tinha ido. Então tu não foi treinar, foi te quebrar todo. Então aí, quando você faz aquela coisa várias vezes, permanentemente, aí sim você está treinando, você está se desenvolvendo. Capacitação é um processo de aprendizagem, no nosso caso aqui, permanente e deliberado. Para que propósito? O propósito não é melhorar a pessoa, é melhorar a instituição. Claro, eu tenho que melhorar a pessoa para a pessoa trabalhar melhor para a instituição. O propósito é o desenvolvimento das competências institucionais da Universidade Federal da Bahia. Só que como é que eu vou desenvolver as competências da Universidade Federal da Bahia? Por meio do desenvolvimento de competências individuais, tá bom? Por último, qual é o conceito de gestão por competência? Isso aqui é clássico, a gente diz que gestão por competências é o conjunto de chá. É o conjunto de chá, isso é um conceito famoso. Como assim, professor, é o conjunto de chá? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, CHA. Toda vez que cair na prova, seja nessa lei ou fora dessa lei, o conceito de gestão por competência é o conjunto de chá, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Antes de eu ler, deixa eu falar para vocês. Esse decreto, ele trouxe a possibilidade de ser implementado no serviço público, algo que já é implantado há muito tempo em algumas empresas, em muitas empresas, na iniciativa privada, que é uma maneira diferente de gerenciar as pessoas. O foco, o elo entre a empresa e a pessoa não é o cargo, e sim a competência. O que é competência? É o nível de entrega que ela tem. Então, por exemplo, se um funcionário, ele, por exemplo, desenvolve um novo chip, ele tem o mesmo cargo que outro, mas ele desenvolve um novo chip para a minha empresa que vai me trazer muito dinheiro, ele vai ganhar muito. O outro não conseguiu nada, vai ganhar pouco. Mas isso não é ilegal no serviço público? Não é ilegal. Este decreto trouxe a possibilidade. Eu sei que existe um grande desafio de como implementar no serviço público essa gestão por competência, mas já é permitido no serviço público federal, tá bom? Na aula, durante o curso online, eu vou falar muito sobre gestão por competência, aí você vai entender direitinho. Hoje se resume praticamente a prêmios, mas é sim possível, tá bom? Gestão por competências é a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance de objetivos da instituição. Pessoal, só memoriza que gestão por competência é o conjunto de chá, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Capacitação é o processo de aprendizagem, processo permanente e deliberado. E eventos de capacitação são cursos presenciais e à distância. Bora voltar aqui. Questão 56 que caiu na prova. É letra de lei. Gestão por competência é o processo permanente e deliberado de aprendizagem. Já está errado. Com o propósito de formar o perfil adequado do profissional, aumentar a produtividade e contribuir para o desenvolvimento institucional. Ele misturou tudo. Primeiro que gestão por competência é o conjunto de chá. O processo permanente e deliberado de aprendizagem é o que a gente chama de capacitação. Só que para piorar, ele misturou um pedaço aqui que não tem nada a ver, nem está nesse decreto. Então está errada a questão. Esse item aqui, errado não, vocês chamam de falso, isso aqui, tá bom? Falso, tá aqui, falso.
Só que, quando ele diz um processo permanente e deliberado de aprendizagem, isso aqui é capacitação. Já a gestão por competência é o conjunto de chá, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é você saber as coisas, saber é conhecimento teórico. A habilidade é saber fazer, tá? E a atitude é querer fazer, tá bom? Querer fazer. Esse conjunto todo é que é competência. Questão 57. Aqui ele perguntou, ele misturou o conceito de capacitação com gestão por competência. Olha a questão 57. Os eventos de capacitação são cursos presenciais escolhidos pelo servidor e que contribuem para o seu desenvolvimento e que atendem aos interesses da administração pública. Está errado. A banca da Universidade Federal da Bahia, ela quer letra da lei. Evento de capacitação são cursos presenciais e à distância. E à distância, tá? E não é escolhido pelo servidor necessariamente. Pode ser escolhido pelo órgão público. Ele misturou tudo. Só o fato de você saber que eventos de capacitação são cursos presenciais e à distância, tá? Você já acertava aqui a questão, tá bom? Mas no nosso curso online nós temos muitas questões. Eu acho que eu resolvo mais de 50 só desse decreto aqui. 50 é um exagero, mas mais de 30 com certeza eu resolvo. Que é para você saber cada detalhe desse decreto, tá bom? Bem, também peguei mais duas questões na prova, que também são deste decreto. As questões 58 e 59 veio esse desenho, que não tem nada a ver com o decreto, tirou de algum lugar. Mas o grande X da questão é aqui, ó, escolas de governo. Escolas de governo. Aí diz que as escolas de governo, necessidade de capacitação, necessidade de capacitação, necessidade de capacitação. Tá, e está dizendo aqui que as escolas de governo, elas têm que suprir as necessidades de capacitação e também elas precisam ajudar a investigar as necessidades de capacitação dos órgãos públicos federais. A ideia é montar uma grande rede de escolas de governo da União. Hoje tem poucas no Brasil, pouquíssimas, mas a ideia era que tivesse uma na Bahia, uma no Pará, uma em Brasília, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, para que possa ministrar cursos para todo o funcionalismo público federal, para os servidores federais, tá bom? Inclusive, umas poderiam se especializar em alguns assuntos, aí o povo da Bahia vai lá para o Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro vai para Porto Alegre e vai aprendendo, tá bom? Então é sobre escola de governo, pessoal. Para começo de conversa, escola de governo tem que ser algo público. Não há que se falar em escola de governo privada. E escola de governo tem o papel de ministrar cursos, mas também de ajudar ajudar os órgãos públicos a identificar as necessidades de treinamento, as necessidades de desenvolvimento que os seus funcionários, os seus servidores estão precisando. Antes de eu fazer as questões, olha o que diz aqui o artigo 4º. Para os fins deste decreto, são consideradas escolas de governo o quê? As instituições destinadas principalmente à formação e ao desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, formação e desenvolvimento de servidores públicos. Incluídas essas escolas de governo, têm que estar incluídas na estrutura da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Ou seja, somente públicas. Não há que se falar em escola de governo particular. Vários concursos públicos eles põem essa pegadinha. E mais, as escolas de governo contribuirão para a identificação das necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades que deverão ser consideradas na programação de suas atividades. Então, as escolas de governo vão identificar, olha, o pessoal lá que está trabalhando lá em tal órgão público federal da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, estão precisando de um treinamento sobre um sistema de pessoal, SEAP. Aí, quando a reitoria da Universidade Federal da Bahia for fazer o seu planejamento, o seu plano de desenvolvimento pessoal, tem que levar em conta essa informação que foi feita pela escola de governo. Então, a escola de governo as escolas contribuirão para a identificação das necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades, e essas informações deverão ser consideradas, deverão ser levadas em conta na programação de suas atividades. Pronto, com essa leitura você resolve essas questões da prova. A questão 58 da prova dizia assim:
são consideradas escolas de governo as instituições federais de ensino, existentes no território nacional. Claro que não, pessoal. As instituições, quer dizer então que a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é considerada uma escola de governo? Não, não é isso escola de governo. Falso. Eu não posso dizer que as instituições federais de ensino, as IFES, as instituições federais, isso mesmo, de ensino superior, elas são, de todo o território nacional, são consideradas escolas de governo? Claro que não. Claro que está falso isso. As escolas de governo, elas são estruturas próprias, tá? Por exemplo, a ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, aí ela poderia, por exemplo, ser considerada uma escola de governo, tá? Então, olha, volta para o decreto. São consideradas escolas de governo as instituições destinadas principalmente, ou seja, o principal motivo delas existirem é a formação e desenvolvimento de servidor público. Esse é o principal motivo da existência da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Pará, do Rio de Janeiro? Não. Então, só é considerado escola de governo as instituições destinadas principalmente à formação e desenvolvimento de servidores públicos. Existem também as escolas de governo estadual. Aí na Bahia provavelmente tem a escola de governo na Bahia. No Pará tem a escola de governo, no Rio de Janeiro tem a escola de governo estadual. Aqui eu estou me referindo às federais, escola de governo federal. Então, o primeiro item está errado. Eu não posso dizer que as escolas de governo são as próprias instituições federais de ensino superior. Não posso. Outra, as escolas de governo contribuirão para a identificação das necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades incluídas na estrutura da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Tá certo? É isso mesmo, eu tinha dito agora há pouco. As escolas de governo, elas vão contribuir para quê? Para a identificação das necessidades de capacitação de todos os órgãos públicos federais, tá bom? Esta sim é verdadeira, tá bom? Temos agora aqui algumas questões sobre liderança. Tá? O terceiro tópico que vamos falar agora aqui, na verdade, o quarto tópico, eu até me confundi. São 4 tópicos nessa revisão, são 13 questões. Falamos de processo administrativo, falamos de que mais, pessoal? Falamos de processo administrativo, já falamos deste decreto, já falamos de comunicação e agora vamos falar de liderança. Nessa prova caíram 3 questões sobre liderança. 3, a 61, a 62 e a 63. Antes de eu resolver as questões, eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre liderança. Então, pessoal, a primeira coisa que tem que se estabelecer é a ideia de liderança, o conceito de liderança. Liderança é diferente de autoridade. Nem sempre o chefe é um líder. Tá? No time de futebol, por exemplo, o capitão é o cara que tem um poder, né, legal de mandar, mas nem sempre ele lidera, nem sempre ele é um líder. Às vezes o outro jogador é que lidera o grupo. Liderança é um fenômeno social, significa que ele acontece em grupo, com mais de uma pessoa. Não existe liderança de um homem só. Liderança é um fenômeno social, acontece na vida em sociedade. Ele se refere à capacidade do indivíduo de influenciar os outros. Então, quando você ouve falar em liderança, a primeira palavra que tem que vir à cabeça é influência. Influenciar. Liderar é o poder de influenciar os outros. No contexto da administração, liderança pode ser definida como o processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização, levando-os à realização de determinados objetivos. Então, o líder tem o papel de liderar, de dirigir, de influenciar o comportamento das pessoas, dos seus comandados, rumo ao alcance de um objetivo. Tá? Se eu dou um cargo de chefe para uma pessoa, é porque eu entendo que ele tem jeito, ele tá a pessoa certa para comandar os outros, ou seja, para influenciar os outros, tá bom? Tá, liderança é diferente de autoridade. A autoridade é o direito legal que os chefes ou os gerentes têm de influenciar o comportamento de seus subordinados. Ou faz ou eu te mando para a rua. Olha só, isso é assédio moral, hein? Mas cuidado. Mas isso aqui, ó, o direito legal, ele tem o direito de mandar.
o direito, entendeu? Que os chefes ou gerentes têm de influenciar o comportamento dos seus subordinados, isso é autoridade, bem como de utilizar e comprometer os recursos organizacionais, tá bom? Se ele tem obrigações, ele também tem direito, por exemplo, de usar as máquinas, de definir orçamento, gastar aquele orçamento que foi definido para o setor dele, mas isso não é a mesma coisa, tá? Não que o chefe, ele não tenha, não lidere. O certo é que eles tenham, sim, essa atividade de liderança. Esse é o certo. Mas não é a mesma coisa. Liderança e autoridade é o direito legal que os chefes têm de influenciar o comportamento dos seus subordinados. Olha, se você fizer isso hoje, eu vou dar para vocês R$100 para cada um. Ah, meu amigo, ele tem o poder de fazer isso, porque ele tem o direito legal, inclusive, de comprometer recursos organizacionais. Ele influenciou, pessoal. Influenciar, isso também é influenciar. Quando ele diz assim, se não fizer, vai para a rua, também é influenciar. Entendeu? E o direito legal que os chefes ou gerentes têm de influenciar o comportamento dos seus subordinados, isso é autoridade, tem a ver com poder. Poder. Liderança não, é a capacidade de influenciar os outros. Tudo bem? Existem 3 estilos de liderança famosos que caíram, inclusive, na prova passada da Universidade Federal da Bahia. Então, estilos de liderança. O que é um estilo de liderança? Refere-se àquilo que o líder faz, ao seu estilo de comportamento para liderar. Na literatura especializada, encontramos 3 estilos. Na verdade, houve uma evolução. No começo era só autocracia, democracia. Tudo foi evoluindo, não vem ao caso nessa videoaula aqui, tá? Mas os 3 estilos clássicos são liderança autocrática, liderança democrática e liderança liberal ou laissez-faire. Liderança autocrática, democrática e liberal, tá bom? Na autocracia, na liderança autocrática, o chefe, ele manda, ele define tudo, todos os detalhes do trabalho, ele escolhe qual a dupla que vai fazer o trabalho, amanhã é outra dupla, hoje ele mandou fazer de um jeito, de cima para baixo, amanhã ele quer de baixo para cima, não tem um roteiro, não tem um processo escrito, tá bom? Então vou falar uma por uma para vocês aqui, vou relembrar, depois eu volto para as questões, tá bom? Afinal de contas, é uma espécie de revisão, tá? Falar em revisão, lembra de adquirir o nosso curso completo, as aulas vão até outubro. A prova é dia 22 de outubro, eu nunca mais vou esquecer, porque meu aniversário é 20 de outubro, né? Então, 22 de outubro, a prova de vocês aí. Então, tem muito tempo para você assistir as videoaulas várias vezes, ler as apostilas e no final ainda tem a revisão de véspera no pacote completo, tá bom? Liderança autocrática. Liderança autocrática, também conhecida como liderança autoritária ou liderança diretiva. Na liderança autocrática, o líder é focado apenas nas tarefas. A liderança autocrática também é chamada de liderança direcionada, focada nas tarefas, tá bom, pessoal? O líder toma decisões individuais, ele que toma, ele não aceita a participação do grupo, opinião. O líder toma decisões individualmente, desconsiderando a opinião dos liderados. Nós vamos ver daqui a pouco que na democrática já é diferente, mas tem que aprender a diferenciar uma da outra. Na autocrática, o líder determina as providências e as técnicas, a maneira de fazer para a execução das tarefas, de modo imprevisível para o grupo. Ontem foi de um jeito, hoje é de outro. Além da tarefa que cada um deve executar, o líder determina ainda qual o seu companheiro de trabalho, a sua equipe. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Tu és um vagabundo, tu não quer nada com o trabalho. Em vez do cara dizer, diz assim, olha, você está faltando ao trabalho, você está com a postura equivocada e tal. Não, ele é pessoal, é pessoal. Isso é o líder autocrático. Líder autocrático, tá bom? Você não pode dizer que existe um líder melhor do que o outro, viu, pessoal? Na verdade, existem situações que pedem um líder autocrático. Existem outras situações que pedem um líder democrático. E outras situações que pedem um líder liberal, tá bom? Liderança democrática, ou liderança participativa, ou liderança consultiva. Lembra que na liderança autocrática, o líder tomava as decisões sozinho e não aceitava a opinião dos outros. Já a liderança democrática, esse tipo de liderança é voltado para as pessoas, tá? E não para as tarefas, como era o caso. E nesse caso aqui, há a participação dos liderados
no processo decisório, na tomada de decisões. As decisões são tomadas em conjunto com o grupo. O líder, determina as técnicas de execução das tarefas. O grupo, determina as técnicas de execução das tarefas e sua divisão. Cada membro do grupo tem a liberdade de escolher seus companheiros de trabalho, totalmente diferente da autocracia, né? O líder, nesse caso, da liderança democrática, ele é participativo e procura ser um elemento comum, um elemento normal do grupo, tá? Todo mundo toma decisão, ele fala, mas igual a todo mundo. Ele é participativo, sugerindo quando solicitado e sempre apresentando alternativas para o grupo escolher. Suas avaliações são objetivas e quando necessita criticar ou elogiar, limita-se aos fatos. Pessoal, cuidado, que o grande perigo é quando chegar na prova. O líder é participativo e procura ser um elemento normal do grupo. O cara acha que isso aqui é liberal. Não é. Liberal, praticamente a pessoa que é líder nem vai lá no grupo, tá bom? Olha aqui a liderança liberal ou laissez-faire, tá? Que é uma palavra francesa aí. Esse estilo dá total liberdade ao grupo. Preste atenção que para ser liberal ele tem que falar em total liberdade, sendo sua liderança mínima. A divisão das tarefas, escolha dos companheiros, a execução fica por conta do grupo, sem que o líder participe do processo. Percebam que na democrática o líder participava como um membro normal. Aqui eles decidem sem que o líder participe do processo. O líder não avalia e, quando solicitado, faz comentários aleatórios sobre o grupo. Esse tipo de liderança é indicado para uma equipe madura, por exemplo, uma equipe numa mesa de cirurgia no hospital, uma equipe autodirigida e que não necessita de supervisão constante. Cada um é responsável e sabe o que fazer. Por outro lado, a liderança liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa passar falhas e erros em corrigir. Nem vou lá, minha equipe é boa. Isso aí não é liderança liberal. Liderança liberal é quando, ela só é indicada quando a tua equipe é madura, tá bom? Voltando para as 3 questões da prova de 2013, bora lá. A liderança é uma influência. Falou em liderança, pensa logo em influência. A liderança é uma influência interpessoal, exercida em uma situação específica, na qual a comunicação ela é fundamental, tendo-se em vista o objetivo a ser atingido. Tá certo, pessoal? Tá? Existem mais de 3.000 estudos sobre liderança. Estudos clássicos. Cada um vai ter um conceito. Tem que ver se tem algum erro. Não tem. Liderança é uma influência interpessoal. Tudo bem. Liderança é uma influência interpessoal, exercida em uma situação específica. Lá naquele caso ali, uma pessoa influenciou o outro, naquele momento em especial, na qual a comunicação é fundamental. Para você convencer o outro, para influenciar o outro, a comunicação, ela é fundamental. Não necessariamente uma comunicação verbal. Às vezes só uma cara de triste, pronto, lá vai a pessoa fazer por ti o trabalho. Pois é, a comunicação é fundamental para a liderança, tendo-se em vista um objetivo a ser atingido. Verdadeiro. Na liderança autocrática, as tarefas são decididas conjuntamente, ainda que o líder seja rigoroso na sua execução. Claro que está errado. Na liderança autocrática, as tarefas não são decididas conjuntamente. O líder toma as decisões sozinho. É falso. E a 63? Na liderança democrática, que é a do meio, não vai confundir com a liberal, as decisões e as diretrizes do trabalho são estabelecidas pelo grupo com o apoio do líder. Tá certo. Isso aqui tá certo. Certíssimo. Tá? Com o apoio do líder, mas é tomada as decisões da liderança democrática pelo grupo, ok? Então são questões fáceis. Quanto mais você faz questões sobre liderança, sobre motivação, sobre processo administrativo, sobre decreto, mais você fica forte e mais você para de ter medo. Porque a questão de verdadeiro ou falso te dá logo medo. Você não tem ABCDE, você tem uma comparação. Aqui você não tem, é você contra a questão.
não é isso? Então, para você ter mais força, ter certeza das coisas, você precisa fazer muitas questões, tá bom? Então, eu estou aqui, eu te agradeço, eu espero ter ajudado vocês nessa corrida, nessa batalha longa, que essa prova está demorando demais, da Universidade Federal da Bahia. Fica com Deus e, se Deus quiser, teremos mais aulões, mais aulaços desse aqui no YouTube. Tchau, pessoal, valeu!